amados, olha só como foi rapidão. Chegou o grande momento da nossa revisão. Aula 11.2, Alessandra. Ainda falando sobre... Escrever bem, parte 2. Exatamente. Então, de olho na tela. Nós temos aqui o seguinte, olha bem aqui. Por que o título é importante? Considere o título, vejam só, como a primeira impressão que você tem de um conteúdo. Você olha o título, ele vai falar sobre isso aqui. Então, considere assim. O título é que esclarece o que será tratado nas linhas a seguir. Com base no que você leu, ele vai te mostrar ali uma informação. Assim, se não for atrativo, logo descartamos a leitura. Por outro lado, se despertar o interesse, não hesitamos em clicar para ler. E então, se além do título, o conteúdo entregar o que o leitor deseja, as chances de permanecer até o final do texto são maiores. Não escreva a palavra título, amadinho, evite. Só apresenta assim, passado de glórias. E jamais, coloque entre aspas, o título, a não ser que seja uma frase de algum escritor conhecido. Aí você coloca entre aspas. E nunca deve sublinhar o título. Beleza? Os parágrafos, como vocês bem sabem, o parágrafo, ele é o quê, pessoal? É um conjunto de frases ou orações. E ele tem que ele deve estar bem organizado, para que haja um entendimento. Uma redação escolar ou destinada a concurso público precisa ser dividida em parágrafos. Evite fazer menos de 3. Procure iniciar por um parágrafo curto. Da mesma forma, termine sua redação com parágrafos de pouca extensão. Lembrando que precisa haver harmonia entre os parágrafos, usando os elementos que vocês conhecem, de coesão, de coerência. E aí você vai embora. Parágrafo argumentativo. Olha só, presta atenção. Como que é um parágrafo argumentativo? Os parágrafos medievais compreendem os que chamamos de argumentos. Eles são comparados à redação dissertativa a um corpo humano, uma grande barriga que abrirá seu bojo, aproximações, justificativas, evidências e que propiciará o nascimento de um bom texto. Como aqui no exemplo. Trabalho na agricultura, nas carvoarias, pedreiras, canaviais, fábrica de calçado, oficinas mecânicas, no tráfico de drogas, nos lixões, na prostituição, pedindo dinheiro nos semáforos e esquinas. Essa exploração traz consequências irreversíveis para o desenvolvimento físico e psicológico desses brasileirinhos. Exatamente. Aquela repetição desnecessária, você evita em seu texto. Professora, mas como eu vou evitar? Procurando as palavras que podem substituir. São os famosos sinônimos que os senhores já conhecem. Algo que empobrece sobremaneira um texto é a repetição de palavras ou expressões, a não ser que se trate de um recurso estilístico. Olha aqui o exemplo. A natureza não dá saltos. Dizem que a natureza é lenta, porém sábia. A natureza não dá salto. Dizem que ela é lenta, porém sábia. Então, você observou que a palavra natureza foi trocada por um pronome. Pode também. E aí você evita a questão da repetição que está sendo citada aqui, para você evitar. Procura as palavras que substituirão o termo que você quer utilizar. Exemplo 2. Não dê bronca numa criança sem a devida explicação. Dar bronca pode ser um ensinamento precioso. A forma mais adequada seria: não repreenda uma criança sem a devida explicação. Dar bronca pode ser um ensinamento precioso. Observaram bem? Compreenderam? Então, vai substituindo por palavras sinônimas, pode usar também pronomes, outros termos, certo? E aí isso facilita a escrita. Quando você percebe, produzir o texto, você percebe que escreveu demais aquela mesma palavra, opa, aqui eu posso substituir por um pronome, e aí você evita a repetição. Exatamente. Então, amados, ficamos por aqui com a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna.
Até lá. Tchau. Olá, amadinho! Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas, Alessandra. Vamos tirar essas dúvidas agora. Vamos saber se vocês já acertaram todas. Vamos ver agora. Exatamente. Então, vamos lá. Resolução da atividade de sala. Primeira questão. De olho na tela. Quem que traz aqui a primeira questão, pessoal? Vamos ver o que os senhores já leram aí. Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa, saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar este fato, seu professor de língua portuguesa convida-o a ler o texto Aí, Galera, de Luiz Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com situações de discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presente ou no recesso dos seus lares. Como é? É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça, certo? Você quer dizer mais alguma coisa? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental a algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligada por razões inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha progenitora, como é? Alô, mamãe! Estou vendo que você é um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser, algo primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação. Vejam que texto. Perceberam? Estereo o quê? Um chato. Isso. Olha aí, pessoal. O texto retrata duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Vamos identificá-las. A letra A. A saudação do jogador aos fãs do clube no início da entrevista e a saudação final dirigida à sua mãe. O que causa estranheza, né? A letra B. A linguagem muito formal do jogador, inadequada à situação da entrevista, e um jogador que fala com desenvoltura de modo muito rebuscado. C. O uso de expressão galera por parte do entrevistador e da expressão progenitora por parte do jogador. D. O desconhecimento por parte do entrevistador da palavra estereotipação. E a fala do jogador é para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. E aí, o fato de os jogadores de futebol serem vítimas de estereotipação e o jogador entrevistado não corresponder ao estereótipo. Então, qual foi a alternativa que você assinalou? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, o gabarito letra B, certo? Então, vamos que vamos para a questão 2. Temos aqui a tirinha. Olha aí a tira. Alguém entrou na nossa casa enquanto estávamos fora e seu cachorro não fez nada. Você não disse que o Chacota era um cão de guarda? E ele é. Mas guarda as coisas erradas. Olha lá, mas guarda as coisas erradas. O humor da tirinha é baseado no fenômeno linguístico da ambiguidade que ocorre. Letra A. Devido ao fato de o animal não ter tido nenhuma forma de reação diante da presença das pessoas estranhas na casa. B. Pelo fato de o animal não ser um verdadeiro cão de guarda. C. Pelo uso do termo guarda,
apresentar sentidos distintos para os interlocutores. D. Pelo emprego da palavra cão de guarda no sentido figurado. E. Pelo uso do termo alguém, que por ser um pronome indeterminado, traz certa conotação irônica. E aí, o que vocês conseguiram identificar através da tira? Ali, Então, através daquela imagem. Vamos aqui, vocês já leram as alternativas. Olha bem aqui a tirinha, né, do H. Alguém entrou na nossa casa enquanto estávamos fora. Seu cachorro não fez nada. Você não disse que o Chacota era um cão de guarda? Ele é, mas guarda as coisas erradas. Qual foi o humor? Qual que entrou na casa? A, B, C, D ou E, amados? Qual é a alternativa? Então, aqui, gabarito letra C, pelo uso do termo guarda, apresentar sentidos distintos, né? Para os interlocutores. Vamos embora. Temos aqui o exercício 3. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Então, Graciliano Ramos, né? Infância. Comando da questão. No texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Olha só, está afirmando. No fragmento, esse processo é indicado pela letra A, alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. C, indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. D, justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. E, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Então, qual foi a alternativa? A, B, C, D ou E? Tempo, olha só, o tempo já passou, amadinho. Já foi, acertaram? Olha só, o gabarito, letra B. Parabéns, Carlinhos, está arrasando. O Carlos e a Gabriela. Acho que o Carlos acertou todas. Exatamente. Vitória, não fique triste, não. Vamos ter mais outra aqui. A nossa próxima questão, nós temos aqui uma imagem. E aí, o que vocês conseguem observar? Nós temos cascas, nós temos restos de comida, nós temos aqui um material para ser reciclado. O que nós temos? É interessante que vocês discutam, né, com os colegas o que você consegue imaginar, visualizar aqui nessa imagem. E aí eu tenho, separe o lixo e acerte na lata. Olha só os elementos presentes, né? Olha bem, tem um cesto úmido, cesto seco, tem fita métrica, tem tesoura, tem linha, tem um tecido, tem uma garrafa PET. E logo acima, plástico velho pode virar tecido novo. Vou ler até o textozinho aqui. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo, de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim, você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Olha lá. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal
como argumento para quê? Letra A, para o reaproveitamento de material. B, facilidade na separação do lixo. C, melhoria da condição do catador. D, preservação dos recursos naturais. ou E geração de renda para o trabalhador. o que dá para a gente perceber ali? O que vocês marcaram aí? A, B, C, D, U, E. Olha só, gabarito, letra A, né? Ó, reaproveitamento do material. Lá não tinha um cesto para material seco. Vem aqui, ó. Olha lá. Aqui. O úmido, ó. O que você vai colocar no úmido? Casca e ossos, restos de comida, pó de café, chá, galhos e podas. No seco, latas, papéis, plástico e vidro. Tá certo? Então, separe o certo e acerte na lata. Muito bem. Então, é certeza, reaproveitamento Isso. de material. Muito bem. Agora, no momento do treino, né? Que é o se liga no Enem. Olha a imagem. Não podemos esquecer que o Enem traz sempre questões com as imagens ou um texto maior para você olhar, analisar e então partir para as alternativas. Exatamente. Aqui tem uma adaptação da obra de João Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas. Nós temos aqui. Daí vieram me chamar por causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, olhos de nem ser, se viu um máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Pão! Mataram. O dono dele, nem sei quem foi. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é um tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isto é o sertão. Olha aí. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Nós temos aqui a letra A, romper com a linearidade das ações da narrativa literária. A B, ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. C, articular a tensão do romance, a desproporcionalidade das formas. D, potencializar a dramaticidade do episódio com recurso das artes visuais. E desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Lembrando sempre, amadinhos, olha bem, quando você vai fazer análise de um texto, pode ser charge, pode ser tirinha ou cartoon, sempre analisando o todo. Exatamente, porque ali ele vem com uma imagem. E aí, diante da imagem, você faz a leitura, percebe as expressões e vai para a alternativa que vocês já acertaram, que é a alternativa... A letra D, D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Muito bem. Clube de leitura, nós temos aqui na unidade 1, né? Os Sertões, já está chegando o grande dia. Exatamente. Com Como estão essas certeza, leituras, já hein? está lá pro finalzinho, né? Já estão na terceira parte do livro, né? Os Sertões de Euclides da Cunha. Vocês já conseguiram fazer as anotações? Já perceberam a divisão que há na obra? Já? Já falaram sobre a terra? Já falaram sobre o homem e sobre a luta? Vamos ver. Então, aqui agora, aquele momento da turma, né? Da professora Lázara. Olha essa a professora Lázara colaborando aqui, né? Da escola João Marques.
Ferreira. Olha lá o terceirão. Olha só o terceirão. Turma maravilhosa. Vou me afastar aqui um pouquinho, ó, Alessandra. Poder aparecer. Olha só aqui a turminha da Escola Primavera. Ai, vamos arrumar aí para poder aparecer a turminha. Vamos colocar um pouquinho para cá? Para cá, assim, ó, a turma. Isso, Pronto, fica melhor. olha aí o Obrigada, terceirão. diretor. A foto maravilhosa na parte externa da escola, né? É a Escola Municipal João Marcos Ferreira, extensão da Escola Primavera, e a professora é a professora Lázara. Faltou a professora ali, né? Exatamente. Cadê a professora Lázara? Mande uma outra professora Lázara com os meninos, para aparecer aqui também. Mais uma aula nossa. Exatamente. Então, amadinhos, terminamos. Vamos encerrar. Muito obrigada pela atenção de todos e até nosso próximo encontro. Até lá.